Mais uma vez, eu apresento sempre todas as mesas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente está agora, então, na nossa penúltima mesa. Estamos, desde quinta, fazendo esse evento, o BR Plot, que acontece no âmbito do BR Lab, produzido pelo grande Rafa Sampaio. Essa é a nossa terceira edição. Todas as mesas são transmitidas, inclusive, na internet. Então, se vocês também quiserem voltar e assistir, elas ficam na página do YouTube do BR Lab. Então tem esse conteúdo, inclusive, dos outros anos. As bobagens que eu falei aqui na mesa de abertura estão todas lá gravadas para sempre, infelizmente, ou não? Não, felizmente. E a gente dá continuidade agora com uma mesa muito interessante que vai debater a relação entre personagens reais, né? Como escrever histórias de ficção inspiradas em personagens reais, não apenas biografias de músicos famosos, etc., de gente famosa, de gente reconhecida, mas acho que todo tipo de processo criativo em que a gente se baseia numa história real, as implicações disso. Então eu não vou falar muito, vou pedir para a Maíra Biller, que é a nossa mediadora. Vem cá, Maíra, por favor. Grande realizador e cineasta, que está com um filme lindo, ganhando todos os prêmios, um documentário que eu ainda não vi, mas que eu quero muito ver. E passo o microfone para você apresentar os convidados. Obrigado. Oi, boa tarde. Obrigada, Thiago. Estou super feliz de estar aqui. Acho esse evento incrível e fundamental, um dos espaços mais legais que a gente tem para discutir roteiro, né, aqui em São Paulo. Então, deixa eu sentar aqui e vou apresentar todo mundo. Queria convidar para vir aqui o Baião, a Vera Egito e a Carol Couto. Vocês enxergam a gente? Gente, vocês não enxergam a gente. Hã? Não tem como a gente ficar em pé tanto tempo. Sentar assim poderia ser, né? Pelo menos a relação fica melhor com vocês. Se a gente cansar, a gente senta na cadeira. Enquanto a gente não estiver falando, quem não estiver falando, senta na cadeira. Bom, queria apresentar a Carolina Couto. Ela é autora, diretora e produtora de cinema e televisão, roteirista dos filmes Dois Filhos de Francisco, de 2005, Flores Raras, de 2013, Não Pare na Pista, a Melhor História de Paulo Coelho, de 2015, e da série A Teia, da TV Globo, além de ter produzido, e também é autora do longa-metragem de ficção Hebe, a Estrela do Brasil. Gente, que eu fui ver ontem, maravilhoso. E presidente da ABRA, Associação Brasileira dos Autores Roteiristas, sócia fundadora da Loma Filmes e autora contratada da TV Globo desde 2011. A Vera Egito, que é roteirista, diretora de cinema e TV, formada pela ECA. Seus curtas Espalhados pelo Ar e Elo foram exibidos na Semana da Crítica, no Festival de Cannes, em 2009. Foi co-roteirista dos longa-metragens Serra Pelada, do Heitor Dália, e Elis, de 2016, do Hugo Prata. Lançou, em 2016, seu primeiro longa-metragem como diretora, Amores Urbanos. Atualmente, finaliza a primeira temporada de Todos. Como eu falo, Vera? Todos. Série da HBO original, da qual é criadora, roteirista e diretora-geral. E o Baião, LG Baião, que é escritor, roteirista de cinema e televisão, escreveu mais de 20 longas. Entre os seus últimos trabalhos estão o Motorrad, de Vicente Amorim, o único representante brasileiro no TIFF de 2017, Ponte Aérea, de Júlia Rezende, e o Xaloim do Sertão, de Hélder Gomes, melhor comédia no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Além destes, estão previstos para 2018 A Minha Fama de Mal, de Luís Farias, O Doutrinador, de Gustavo Bonafé, e Kardec, de Wagner de Assis. Todos estreados. Bom, então eu acho que essa mesa é uma mesa super desafiadora, né? Eu acho que o tema
histórias reais, personagens de ficção. É um tema que coloca muitas questões em vários níveis para a gente. Acho que ela fala dos autores entre dois mundos, né? De alguma forma, a gente fica entre o mundo da ficção e o mundo real. E isso é um super desafio, tanto ético quanto prático, né? A gente lida com um material imenso quando a gente vai começar a fazer esse trabalho, que é a vida das pessoas e a vida vivida, enfim, com todas as emoções, contradições e complexidades que ela tem que ser de alguma forma reduzida e sintetizada e dramatizada ali no tempo de um filme, né? Então, assim, queria começar perguntando um pouco para vocês, de forma mais geral, como é que vocês se sentem entre esses dois mundos, e aí a gente vai aprofundando em cada um dos temas que a gente tem para conversar aqui. Passo a palavra para vocês. Alô? Então, quando eu comecei, meus primeiros 2 filmes, eu comecei como roteirista colaborador e foram 2 biografias. E essas 2 biografias foi o Heleno, um filme do José Henrique Fonseca, um filme lindo, incrível, sobre o jogador de futebol do Botafogo, lá no Rio. E escrevi um filme, colaborei num filme chamado Meu Tempo é Agora, que depois se transformou no Legalize Já, que foi finalizado pelo Felipe Braga. Esses 2 filmes foram me levando ao documentário, onde você tem que contar tudo, você tem que sair do cinema entendendo toda aquela jornada. Quando você vê um filme de ficção sobre um personagem real, você tem a obrigação de contar uma história, uma boa história. E a vida não tem, muitas vezes, um ritmo de filme, né? Tem um monte de cena desnecessária, personagens que você pudesse juntar, você juntava, enfim, e detonar outros, né? Mas essa é a grande dificuldade. Então, entender, em primeiro lugar, de cinema e de contar uma história, ajuda muito na hora de contar a história de um personagem real. É isso. Vou pegar a carona aqui, porque é isso, né? A vida é caótica, né? O cinema é estrutura. Então, a nossa missão para contar uma história real, eu acho que é achar a melhor maneira de contar aquela história e fazer aquilo fazer sentido em 2 horas, né? Porque eu acho que mais do que contar a vida de alguém famoso, né, ou fatos importantes, tudo está disponível. Os fatos estão disponíveis, né? A Hebe agora tem 1 milhão de horas dela na internet, qualquer um dá um Wikipedia, está lá tudo o que aconteceu na vida dela. Mas a primeira pergunta que eu faço é por que contar essa história? Né? Por que contar essa história hoje? Sobre o que é esse filme? Né? Então, essa é a pergunta que me interessa. Né? A partir da história de fulano ou de uma história real, sobre o que a gente vai falar, que caldo de reflexão, né, que isso propõe. E aí, eu vim do documentário também, eu trabalhei quase 10 anos com documentários antes de fazer a primeira ficção, que foi Dois Filhos de Francisco. E aí você falou, né, da questão ética. Eu acho que é isso, assim, é entender a essência daquela história, né, e ser essa é a linha que eu traço. Né, a Hebe não vai virar uma psicopata, assassina ou até agora uma crítica virou para mim: como não tem uma conversa dela com o filho? Eu falei: justamente, que bom que você está me perguntando isso. Fez falta na vida dela também. Fez muita falta no filme. Eu falei: fez falta na vida dela também. Sinal que eu fiz meu trabalho direito. Então, tem essa linha. Né? Se fosse uma história original, provavelmente teria essa conversa com o filho, seria um momento catártico no filme. Mas essa conversa nunca existiu. Era um assunto não dito. E isso diz muito sobre essa personagem. Diz muito sobre essa personagem nesse recorte dessa história que me interessava contar. Então, essa, para mim, é a linha, mas tudo que vai para a tela é ficção, porque precisa fazer sentido em 2 horas. Né? E é muito doido você lidar com isso. Né? Eu lidei com isso agora. O Marcelo, a primeira vez que viu o filme, ficou muito emocionado, deu entrevistas lindas, falando maravilhas. Uma semana depois, ele já estava transtornado, dizendo que não era a mãe dele. Eu falei: não é mesmo, né? Eu entendo, porque deve ser muito perturbador. Né? Você vê momentos muito dramáticos da sua vida representados por pessoas que não... É muito perturbador.
eu acho muito generoso, muito corajoso, né, quando alguém, ou herdeiro, alguém resolve dividir com esse grau de liberdade, né, que, para mim, também é uma condição fundamental para topar um trabalho desse. No caso específico da Hebe, eu tinha ela na primeira pessoa. Uma fã guardou todos os recortes de jornais e revistas, desde que ela estreou no rádio aos 14 anos até a morte dela. Mais de 3.000. E ela se expressava com uma clareza e com uma... Ela realmente transbordava. Assim. Eu falei isso outro dia, que era bonito, não era uma coisa de exibicionismo, né? Não tinha rede social, quase como se ela quisesse companhia. Então, esse material era muito rico, muito rico. E aí eu escolhi contar a versão dela, né? E claro que isso pode chocar um monte de gente, porque a vida não tem uma única versão, né? Eu falo isso assim: se todo mundo vai sair dessa sala e vai contar essa história de um jeito, né? Tem a verdade de cada um. Enfim, já falei demais. Eu ia dar outro exemplo dos 2 filhos. Acho que, na minha experiência com Serra Pelada, que é um evento real, com Elis, que também é uma personagem real, e com o filme que eu dirijo em dezembro, que é sobre a Batalha da Rua Maria Antônia, em 68, aqui em São Paulo, que tem essa base com a realidade muito forte, né, quando você pergunta a relação entre ficção e realidade. Eu acho que existe isso de você buscar ali, claro, a história, que é interessante do ponto de vista ficcional, mas existe também um compromisso com o que as pessoas desejam dessa Elis, desejam dessa... Serra Pelada é uma imagem muito forte na cabeça de todo brasileiro. Então, você vai fazer uma ficção sobre isso. Que cena, que sensação é a sensação obrigatória? Não obrigatória no sentido de te limitar criativamente, mas que é o coração dessa história real. Porque, a partir desse coração, você cria. Mas você tem que entender... O que interessa, qual é o interesse público nesse assunto real, né? Na Elis, na Hebe, na Batalha da Rua Maria Antônia? Eu acho que, quando você entende esse coração, aí você cria em cima disso, inclusive ficcionando, talvez, criando ali momentos que não aconteceram exatamente daquele jeito, mas sendo fiel à essência daquele fato real ou daquele personagem real. Se você ignora essa essência, acho que aí você se perde. Que agora voltou. E justamente sobre isso, né? Justamente sobre isso, né? É quase um trabalho de esculpir, né? Você tem um material gigante, né? Muitas vezes tudo sobre Serra Pelada, tudo sobre o Heleno, tudo sobre Hebe ou qualquer outro personagem ou situação. E aí você tem um trabalho enorme de esculpir esse material e de tentar chegar no que é o coração dessa história. E sobre o que essa história, né? Você falou sobre o que é, porque a primeira coisa que a gente pensa é sobre fulana ou sobre tal fato, mas assim, mas sobre o que em tal fato ou sobre que fulana dentro dessa fulana, né? Porque ela tem muitas versões, ou enfim. Então eu queria começar então a conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo, que é um processo criativo muito específico, né? Muito diferente de outros processos criativos, quando você está se referindo a eventos ou personagens reais. E como é que vocês trabalham com isso? Se tem uma biografia, se não tem uma biografia, como vocês se relacionam, enfim, pesquisa, etc. Né? Como é que é isso? Vai ser essa ordem. Mas não precisa. Eu falei muito. Vera vai. Opa, voltou? Espera aí. Desculpa, qual foi a pergunta? Desculpa. Varia muito de como o projeto chega também, né? Em alguns projetos, no caso do Elis, por exemplo, já existia um tratamento de roteiro, uma pesquisa muito extensa feita. Eu acho que eu cheguei um pouco para bagunçar essa pesquisa, para trazer inputs não realistas, justamente para deixar a história mais atraente. No caso do Serra Pelada, a pesquisa começou do zero. No caso do Rua Maria Antônia também. Eu acho que o processo, primeiro, é entender justamente que fato é esse, que pessoa é essa, de um jeito amplo, né? E aí é um trabalho meio braçal mesmo, né? De ler, de pesquisar, de ver documentário, de se apaixonar por aquele mundo ali. E aí o passo seguinte é justamente encontrar... Claro, existem as biografias que
no caso da Elise, desde os 14 anos até a morte. Que eu acho que é sempre um desafio também, porque muita coisa não vai entrar, porque não vai caber. Então, você está se pretendendo uma trajetória enorme, sabendo que coisas vão ficar de fora e que muita gente vai sentir falta. Eles falavam muito da ausência do Tom Jobim, enfim, da ausência de várias... Enfim, não cabia todo mundo. Assim. E quando você pega a trajetória pessoal daquela personagem, talvez você tenha que se focar ali no que faz sentido dentro daquela curva. Então, acho que a segunda etapa, depois dessa pesquisa que é imensa, é falar, tá, eu vou falar do aspecto contraditório da Elise, sentimento, por exemplo. Ou eu vou falar na Rua Maria Antônia das 24 horas que foram o final ali da batalha. Eu não vou dar o contexto todo, eu vou pegar a porradaria principal, porque eu quero que tenha esse punch. Então, acho que a segunda parte é conceituar o teu filme, tá? O teu roteiro. Que gênero que ele vai ser, né? Que tipo de filme ele vai ser. E aí criar essa estrutura dramática mesmo, esquecer um pouco tudo isso, pelo menos eu passo um pouco por esse momento, vou esquecer um pouco a pesquisa, que você não esquece, porque já está em você, mas assim, vou tentar não pensar tanto nisso e escrever de uma maneira mais livre, assim. E aí depois você tem um tratamento que, no caso desses, eu não sei se vocês trabalham assim, em todos esses casos a gente contou com a ajuda de historiadores, historiadoras que vêm, falam, então, isso aqui está inconsistente, isso aqui não é bem assim. Então, tem um tratamento final que ainda passa por uma... Para mim, é importante ir para a ficção e depois voltar, sabe? Se eu fico muito presa no que, não, mas isso não aconteceu em 68, aconteceu em 67, em dezembro, então não pode... Aí eu me ferro muito. Assim. Então, eu preciso me libertar um pouco disso e depois, claro, ter um crivo ali de responsabilidade, porque tem isso também em história real. Né? Você está mexendo com algo que é muito importante para muita gente. Assim. Para uma sociedade, para uma cultura. Então, passa por esse lugar de ter esse compromisso assim, com a importância daquele evento. Não sei se eu respondi. Para mim, enfim, é um mergulho muito profundo na pesquisa, sempre. Se eu tiver 6 meses ou 5 anos para fazer um projeto, eu vou ficar 90% desse tempo. E eu sento para escrever quando eu vejo um filme pronto. É quase uma transcrição, assim. Então, eu bebo muito da pesquisa. Eu esqueço no sentido de que deixa de ser, para mim, um monte de informação, mas é um universo que eu me apropriei muito profundamente. Né? Então, por exemplo, tudo que a Hebe fala no filme e na série, que eu escrevi também uma série de 10 capítulos para a Globo, ela falou em algum momento da vida. Tudo sai da boca dela. E ela tinha uma construção muito interessante ali. Ela fala de um jeito diferente, a maneira como ela usa as palavras é muito interessante. Eu fui ficando fascinada com aquilo e com a vantagem de poder ler e ouvir, né? Então, muito, muito material. Isso para mim foi fascinante, assim. Então, às vezes vem gente falar, não, mas ela nunca... Eu falei, sim, está aqui, mando 8 matérias de jornal. Isso nunca aconteceu. Tudo que está ali aconteceu. Mas não necessariamente naquela ordem. Né? Ela teve 2 crises com a TV Bandeirantes. Uma em 81, com Walter Clark, tá ali. Outra... já lá em 85, né, final de 85, quando ela sai. Eu juntei as duas, porque em 2 horas não dá para você ir e voltar. Assim como em 2 Filhos de Francisco, eles tiveram 2 empresários. Um que pegou eles na rodoviária e fez uma primeira viagem, e um outro que veio depois, que saiu e que, enfim, acabou tendo acidente, um dos meninos morreu. Também vira um. Né? Esse nível de preciosismo não dá para ter. Né? Mas, na essência, é isso. Né? Um empresário saiu. Então, é isso. Você vai juntando coisas, respeitando a essência da história. Mas, para mim, toda ficção parte dessa pesquisa. Então, para mim, nosso único assunto é a gente. Né? O ser humano só tem um assunto que é ele mesmo. Então, mesmo quando eu escrevi... Eu acabei não escrevendo o roteiro, eu fiquei super doente, saí antes, mas eu fiz toda a pesquisa do Paraísos Artificiais. Era ficção, mas assim, entrevistei polícia, mãe de menino preso, traficante, namorada. Não fui na rave. Só não fui na rave, porque aí eu já estava doente, já não estava dando para mim. Mas é isso, foi o mesmo mergulho. É o mesmo mergulho, a mesma preocupação, o mesmo compromisso
com aquele universo que não é meu e que eu preciso entender, né, e preciso ou ser fiel com ele, ou inventar uma outra coisa a partir disso, mas eu tenho essa necessidade de me apropriar antes. Então, para o desenvolvimento, para mim, essa é a etapa fundamental. E aí não é diferente se é uma história real ou não, né? Essa diferença vem depois. Vem na hora que eu queria pôr uma conversa com o filho e eu sei que eu não posso, porque aquilo se infere a essência da personagem que eu estou retratando, né? Então, essa diferença, para mim, vem depois, né? Vem nessa linha que eu não cruzaria, apesar da dramaturgia me pedir. Mas, no processo inicial, para mim, é a mesma coisa. Assim, é o mesmo mergulho no abismo, sendo uma história real ou não. Tem uma coisa que difere os projetos, que é quando você está escrevendo uma história sobre um cara, uma pessoa importante, que está viva, e quando você está escrevendo sobre uma pessoa que não está mais viva, e você lida ou com a família, ou com os fãs, e tudo isso influencia bastante na hora de desenvolver. E quando você pode escrever a história do lado do cara que viveu aquilo, escrever a história do Erasmo Carlos. Aí você pode sentar ali com o Erasmo Carlos e falar, Erasmo, o negócio é o seguinte, cara, esse pedaço aqui está difícil para mim, isso aqui não está encaixando, não está, mas isso quer dizer aquilo, sabe? Vai traduzir tanta coisa. A gente precisa realmente desse pedaço da tua história, cara. Aí ele vai pensar e vai falar, dá uma resumida então nesse pedaço. Aí é muito mais simples. Agora, quando a pessoa já se foi, você está lidando com a família, por exemplo, eles têm muito medo, com razão, sabe? De manchar um legado, de aborrecer os fãs. Não tem essa facilidade no lidar, né? Então, isso é uma coisa que influencia na hora de criar os roteiros, né? E você falou da coisa do bloco, na verdade, você vai tirando tudo que não ajuda você a contar aquela tua história. E o que fica é o filme. Você vai tirando todos os excessos, porque tem muito excesso, sempre. É muita gente, é muito evento. E tem uns que são meio obrigatórios, que você tem que colocar no filme, senão, sei lá, os seguidores, os fãs, os whatever, né? Todo mundo fica assim, como é que você não botou tal? Tipo, são os principais hits da vida daquela pessoa, né? Então, eu meio que faço um trilho com umas paradas obrigatórias. Tem que ter essa parada obrigatória, essa parada, essa parada. Só que o caminho entre uma parada e outra, aí é comigo, para ajudar a contar aquela uma história que eu preciso contar. Porque se fazer uma história da vida do Tiago, por exemplo, tem 1 milhão de histórias ali para contar. Na vida de qualquer um tem 1 milhão de filmes dentro dele. Então, você tem que escolher aquela uma história que você quer contar, e aí essa uma história, esse tema, vai te guiar em todos aqueles momentos que você não tem a menor ideia do que você tem que fazer, já é madrugada, e você vai, o que eu estou fazendo aqui? E aí vem aquela solução, porque é um filme sobre Chan. Então, descobrir qual é o Chan é a chave do negócio. Podia funcionar, né? Vou tentar aqui. Justamente essa nossa última rodada aqui leva a gente para essa questão do recorte mesmo, né? De como fazer um bom recorte e, afinal de contas, o que é um bom recorte. O que é um recorte, né? Porque um recorte pode ser um aspecto, mas tempo, mas pode ser. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o desafio do recorte, o que é um recorte na perspectiva de vocês, e se vocês pudessem trazer um pouco de exemplos assim de momentos diferentes da carreira de vocês em que vocês se bateram com isso e como solucionaram. Bom, o recorte, por exemplo, nos Estudantes, que é esse projeto sobre a Batalha da Rua Maria Antônia, o recorte é uma estrutura trágica, que se passa em 24 horas. E, então, esse é o primeiro recorte temporal, para mim, assim, porque seria possível contar todo o contexto de 1968, que foi um ano muito conturbado no Brasil, no mundo, o contexto daquelas personagens, mas o primeiro recorte foi, não, eu vou falar de um dia. E, a partir daí, o quanto esse dia pode ser representativo desse ano todo, no Brasil e no mundo. Acho que, no caso de uma pessoa, uma trajetória, o primeiro recorte é esse. Eu vou falar sobre o começo da carreira deles até a morte, ou eu vou falar de um show que ela fez e que mudou a vida dela, por exemplo. Eu acho que esse é o primeiro recorte, né? Entender daquele fato histórico, daquela pessoa, que aspecto é o aspecto que eu falei do coração daquele fato, né? Pelo menos para você, né? Onde que está o coração daquele fato?
Eu gosto muito dessa ideia de falar sobre um breve momento da pessoa representando muito dela, né? E acho que também as sagas também têm um poder especial, mas por algum motivo eu tendo a me interessar por pequenos aspectos e como aquilo pode ser maior. E a partir do momento que você entende que recorte que você vai trabalhar, você consegue jogar fora a pesquisa, assim, no sentido objetivo, e usá-la de uma maneira muito intuitiva, porque já está tudo ali em você. Um exemplo prático na Batalha da Rua Maria Antônia é as hostilidades entre o CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, uma organização dentro da escola da Universidade Mackenzie, e os estudantes de esquerda da UNE, da UEE, que ocupavam já o prédio da filosofia. Essas hostilidades aconteciam desde o golpe de 64, né? O CCC fez uma comemoração ao golpe e no momento do golpe, e os estudantes da Maria Antônia da filosofia fizeram um protesto, e aí eles já começaram a brigar fisicamente, assim, saía porrada meio que todo dia ali nos arredores das universidades. Essa hostilidade foi crescendo durante 4 anos e houve muitos eventos. Então, uma eleição dentro do Mackenzie, que o CCC, uma eleição do movimento estudantil, que o CCC sequestrou a urna, o pessoal da filosofia resgatou, um pedágio, que é um exemplo prático. Eu acho que isso dá para a gente entender como a gente pode fazer essas licenças poéticas. Tinha um professor de literatura que falava que a gente tinha que tirar a carteirinha, a licença poética, para escrever. Então, quando você faz essa licença poética, você tem que fazer com essa consciência de onde você vai fazer e por quê, se é por causa do seu recorte. Eu lembro que no Elis, o Hugo Prata, que é diretor e um dos roteiristas, né, o autor do filme, a Elis e o Bosco ele tem uma história muito intensa ali de amor e uma relação muito conturbada. E, em algum momento, um pouco antes dela morrer, talvez 3 meses antes, parece que ela entrou em contato com ele, disse que foi uma coisa muito importante entre os dois. E existia. Quando o Hugo me falou isso, eu falei, cara, isso é muito linda, essa cena tem que estar no filme. Ele, não, mas é 3 meses antes, no filme ela já está não sei onde, não tinha como. Eu falei, não, no dia antes dela morrer, ela liga para ele. Ele, não, Vera, ela nunca ligou para ele. Eu falei, não, ela falou com ele 3 meses antes, serve, porque no dia da morte dela, isso vai ficar tão bonito, essa redenção do amor dos dois. Não é mentira, é verdade, isso aconteceu, mas se a gente puser 3 meses antes, não vai ter graça nenhuma, assim. Então, eu acho que o recorte é um pouco esse. O meu recorte é contar a trajetória desse amor dos dois, que foi ele era um mulherengo, assim, e ele casou com essa mulher de branco na igreja, assim. Então, ela revolucionou a vida dele, afetiva, e ele a dela. Então, se o nosso objetivo era contar essa trajetória desse amor, a gente precisava fechar esse amor na última cena. Então, acho que o recorte traz isso. Se talvez a relação dos dois não fosse tão importante naquele roteiro, aí talvez não precisasse dessa cena. Acho que é isso. Você falou das paradas obrigatórias, né? Em Hebe eu chutei o balde, não parei em lugar nenhum. E peguei uma personagem que todo mundo lembra da graça, do brilho, da alegria, e botei num momento de crise, né? De ruptura e tal. Então, desperta paixões, assim, né? É o maior elogio e a maior crítica ao filme. Tem gente que não se conforma. Como? Não tem foto real no final. Não tem. Não, pouquíssimo, mas quando vem assim, cobrando. Cadê? Eu falei, não tem. O filme era esse, era o filme que é o mais surpreendente, né? Justamente, eu acho um elogio assim, essa surpresa das pessoas, essa indignação e contestar e dizer que ela não era isso. Para mim, é o maior elogio ao filme, né? Que se o filme podia trazer alguma coisa de interessante, para mim era isso, né? Uma personagem que todo mundo tem ou idolatria ou preconceito, né? Que todo mundo guarda em uma dessas 2 caixinhas. Nesse momento, né, de tanta polarização, entender que não é preto no branco, que não é bem assim, e que é humana com todo mundo, né? E aí o Merten fez uma capa no Caderno 2 que eu achei linda, assim, que é um convite ao diálogo. Era isso. Eu falei, ufa, alguém entendeu, já está bom, já valeu a pena. E esse recorte, para mim, veio muito rápido. Muito rápido. Para mim, estava tudo ali, que é o momento de tomada de consciência dela.
Essa Hebe que está no filme, que ninguém lembra, que muita gente acha que não existiu e que é pura ficção, é a Hebe que está no Roda Viva, que é um Roda Viva que viraliza até hoje. Que, se você dá play ali, tem a íntegra no Roda Viva, ela começa transtornada, olhando para o chão, sem voz, constrangida, pequenininha, termina fazendo um monólogo de 14 minutos, de uma indignação, assim, de uma ferida muito grande. Os jornalistas começam a brigar entre eles, porque um diz que ela nunca fez isso, outro diz que ela sempre defendeu as minorias e não sei o quê. Está tudo lá, está tudo lá. E o fato de não lembrarem ou de se chocarem, para mim, é o maior elogio, assim, de que eu acho que era a escolha certa, né? Porque eu acho que a Hebe que todo mundo lembra, ou a Hebe que está disponível na internet, não precisa, né? Assim, esse esforço todo de fazer um filme, de levar as pessoas para o cinema para verem. No Flores Raras tinha um livro da Carmen, mas, por exemplo, um eixo importantíssimo do filme, que é a chegada da filha, da Mônica, naquela relação a três, no filme era meia linha, no livro era meia linha, que falava assim, no passado ainda. A essa altura já tinha chegado Mônica, o bebê adotado, não sei o que. Eu falei, como assim? Né? Espera aí, tem um triângulo amoroso dessas mulheres que moram isoladas nesse sítio. Chegou um bebê. Assim, não tem como isso não ser o centro de gravidade desse drama, dessa história. Né? Então, toda a construção da dramaturgia e o recorte ali é a relação de amor. Né? O título, para mim, para sempre vai ser A Arte de Perder, e não Flores Raras. Mas, não, o distribuidor falou, não pode ter perder no título. Eu falei, como assim? Quem vai ver esse filme, né, conhece essa mulher, sabe que esse é o poema mais importante dela, e o filme era sobre esse poema. Né, era sobre a arte de perder nessa relação da Lota com a Elizabeth. E isso, o recorte, para mim, veio de meia linha da biografia. E aí eu parti da biografia e fui atrás. Aí eu fui conversar com essa filha, fui conversar com a empregada da casa, fui tentar puxar esse fio. Eu tinha muito menos material, né, muito menos coisa, mas tinha ali um drama que me interessava muito. Né, que eu achava que mexia demais com elas, que, a partir desse eixo ali, dessa chegada desse bebê, a gente poderia entrar naquelas relações e entender cada uma delas melhor. Mas é isso. Eu acho que vem de pesquisa. Para mim, claro, né, o primeiro espectador somos nós. Né? Assim, é onde bate na gente. Né? E aí eu acho que a gente vai fazendo esse exercício para dividir essa história com o público. Claro, quando é um projeto, né, mais que você tem essa liberdade. A sacada para fazer a boa biografia, pelo menos para mim, é o recorte. Acertar no recorte. E, pelo menos comigo, sempre funcionou aquele recorte onde mostra um personagem em transformação. Acho que foi o que você fez. A grande transformação é o que move qualquer um que vai ao cinema. Todo mundo quer ver isso. Então, assim, no Kardec, é a hora que ele escreve o Livro dos Espíritos. Ele era um professor que não acreditava em nada disso, e, no final, ele passa a ser o cara que codifica a doutrina. Então, essa grande transformação é o mais interessante, né? O Erasmo, na Tijuca, era um garoto pobre que roubava os vinis na loja. No final do filme, ele vai à loja e tem um vinil dele ali. E o cara que xingava ele e corria atrás dele porque ele roubava os discos, pede um autógrafo. Então, essa transformação é o que é mais interessante na sala escura. O cara pagou o ingresso, ele quer se emocionar, ele quer sair dali e também saber um pouquinho mais sobre a vida daquele. Mas, em primeiro lugar, ele quer uma grande história. E a história da transformação ela nos toca com muita facilidade, é a mais poderosa. Então, escolher o recorte é, para mim, fundamental. Quando vai do início até a morte, se eu tivesse que contar esse tipo de história, eu acho que o mais próximo disso acho que foi o Irmão Dulce que eu fiz. É muito difícil. Eu aplaudo as pessoas que conseguem, porque se você vai, às vezes você num recorte mais curto, que é o que a gente sempre prefere, você conta algo até maior. Você até consegue falar mais sobre um personagem, falando menos do que quando você tem que contar tudo. E, geralmente, os produtores querem que a gente conte tudo. Né? Eles querem que o espectador saia do cinema com aquela noção mais completa de uma vida inteira, que é impossível. Né? Dá para fazer filmes grandiosos assim também, mas, ao contar aquela
histórias de transformação, acho que a gente acaba decodificando, traduzindo aquela alma, né, em história com mais facilidade. Escondi ele aqui. Ia perguntar um pouco para vocês, a gente passou por isso, mas eu acho que é um tema assim tão complexo, que é esse sentido de responsabilidade, né? A gente estava falando agora há pouco sobre todos os locutores que a gente tem quando faz um filme sobre pessoas reais. As próprias pessoas, quando elas estão vivas, os parentes, os fãs, a sociedade, porque você muitas vezes recompõe um período histórico e tem um monte de outros personagens. Você não pode juntar, sei lá, o Tom Jobim com o João Gilberto, entendeu? Você pode juntar, talvez, um empresário com outro, né? Mas, enfim, como é que você... esse entorno, né, que gera uma série de responsabilidades com as quais a gente, de um ponto de vista, não quer romper, e de outro precisa. Porque se a gente, em um determinado momento, se não rompe com determinadas expectativas, o filme não sai, né? Assim, então, como é que até onde ir e o que faz com que vocês consigam criar nesse processo? Enfim, isso. Teve gente que já matou o Hitler, né? Tem coisa que... eu dei uma sorte, eu acho, no Dois Filhos de Francisco, que foi meu primeiro trabalho de ficção, que eu entendi que a gente não tem esse poder. Né? Tem uma cena, não sei se vocês viram, enfim, o filme tem 15 anos já, mas os meninos saem para tocar numa rodoviária e ganham dinheiro e voltam para casa com aquele dinheiro. O Zezé lembra de nunca ter apanhado tanto na vida dele, porque o pai dele ficou muito indignado, porque eles eram pobres, mas eles eram honestos, e tinha certeza que eles tinham roubado, e que foi uma surra que ele nunca esqueceu. O seu Francisco, com lágrimas nos olhos, foi o dia mais feliz da vida dele, que ele sabia que o sonho dele tinha dado certo, e que ele saiu, comprou um pedaço de carne, que eles não comiam carne desde que eles saíram do sítio, e que ele nunca vai esquecer. E era verdade para os dois. E quem era eu para dizer se... não estava ali, né? Eu não estava. E é verdade, eles carregavam aquelas histórias há 50 anos. E aí depois eu escrevi o livro, eu pus na boca da dona Helena, que eu fiz na primeira pessoa, como se fosse ela contando, que é cada um guarda a sua história como quer ou como pode. Né? A gente edita a nossa memória, né? Do jeito que a gente suporta, o que a gente consegue. Então, essa foi minha vantagem agora com o web, porque eu tinha tá tudo ali debaixo do braço, registrado. Mas, no caso do Dois Filhos, é isso, tinha duas verdades. Qual que servia melhor a dramaturgia? Né? Servia melhor a dramaturgia bronca, claro. Então, é essa que está no filme. O seu Francisco entrou no cinema primeira vez na vida dele para ver o filme da vida dele. Já tinha ambulância parada na porta. E ficou absolutamente indignado com aquilo. Imagina! Claro! Então, é isso. Assim, eu tive essa consciência ali, que a gente não controla mesmo nada. Né? O Tropa de Elite, que é um projeto que eu acompanhei de perto, que foi meu marido que escreveu, para eles era uma denúncia. Né? O consultor era o Freixo. Né? Para muita gente, eles elegeram Bolsonaro e recebiam suástica em casa. Então, a gente não tem esse controle, né? Quando a gente está escrevendo, a gente não é dono da verdade. A gente tem, sim, fatos, né? e questões históricas, se você está contando uma história realista e que você vai ser fiel a ela e vai tomar esse cuidado. Mas, quando são histórias reais, e a pessoa está aqui, ou né, quem conviveu com ela, o que é mais complicado, sim, porque, em geral, são pessoas que idealizam, né, essa figura, ou que vivem disso, e tudo isso vem com um filtro muito pessoal, muito particular. Né? Então, e muitas versões. Muitas versões. A Hebe é tanta coisa. A Hebe é amada e odiada, e lembram eu entrevistei 40 pessoas para o documentário. Né? E, para todas, eu fiz a mesma pergunta. O que ela acharia do Brasil hoje? E são 40 respostas diferentes, com a mesma veemência, com a mesma certeza. E hoje ela faria isso. Isso eu acho fascinante. E é nessa linha, assim, nessa
linha muito fina assim que a gente vai se equilibrando, né? E sim, com uma responsabilidade, porque para essas pessoas todas, para a gente é um projeto, né? Uma obra, para eles é a vida deles, né? E para a fã da Hebe lá de Santos que guardou 70 anos é outra coisa, mas a gente não tem esse controle. Tem essa responsabilidade, mas não tem esse controle. Eu acho que esse compromisso ético, né, eu acho que cada autor tem que entender o quanto ele está sendo leal àquele evento, àquela pessoa, e isso vai depender muito de como você, do seu ponto de vista sobre aquela história, não é, sobre aquela pessoa. Eu acho que, por exemplo, né, no Serra Pelada, né, que os personagens eram garimpeiros, eram pessoas que sonharam em ganhar a vida ali e os sonhos se desfizeram, né? Você tem um compromisso com esse ponto de vista das pessoas que foram lá, pessoas que existiram de fato. Claro que é uma ficção, mas essas pessoas passaram por violências e por sonhos desfeitos. E isso na pesquisa aparece. Então, ignorar isso e passar por cima disso não seria producente para o próprio filme. Bom, o diretor está aqui, não sei se ele vai ficar bravo com alguma coisa que eu diga que não condiga com o processo, mas acho que ser esse compromisso com a realidade não é exatamente com isso aconteceu no ano tal, é um compromisso com a cultura que você está tocando, que, de alguma forma, acho que a Carol falou alguma coisa parecida, isso acontece em qualquer projeto, mesmo um projeto que não é sobre um evento real ou que não é sobre uma pessoa real. Se você vai tocar um universo que não é o seu ou que é o seu, né, você tem um compromisso ético com aquele universo que você criou e que você se envolveu. Ele tem que obedecer a uma estrutura ali dentro da sua cabeça. E quando é uma pessoa real, claro, você ficciona que a Elis ligou para o ex antes de morrer, mas você não ficciona que ela era maratonista, entendeu? Você tem um limite com a realidade, assim, porque seria um surto, né? Enfim. Então, acho que isso é uma questão de bom senso também. Não, vou botar que ela correr a maratona que vai ficar mais emocionante. Isso não faz sentido nenhum, né? E aí é uma inverdade mesmo. É tênue, como a Carol falou, você fica se equilibrando, mas eu acho que o bom senso, que é esse conceito tão rarefeito, né, e ao mesmo tempo tão óbvio, né, quando falta o bom senso a nós ou ao outro, é tão claro, mas ao mesmo tempo é tão difícil definir o que é o bom senso. Ele tem que estar presente quando você escreve, né, quando você toca um assunto que é importante para a história de um país, por exemplo. Então, não tem que ter medo de tocar. Você tem que saber do que você está falando, a pesquisa vai te ajudar a ter segurança de falar, não, eu sei do que eu estou falando, e um envolvimento emocional do eu sei do que eu estou falando e eu sei o que é importante nessa história para mim. E eu vou ser honesta e sincera nesse sentido, vou falar o que é importante para mim. Então, eu, por exemplo, não vou falar do CCC, e de neofascista, e de gente que apoiava a ditadura, porque essas pessoas eu jamais serei fiel a elas, porque esse ponto de vista não me interessa. É um ponto de vista que eu abomino. Eu vou falar do ponto de vista com o qual eu me identifico, e o ponto de vista que eu acho que é o válido nessa história. E muitas pessoas falarão que isso não é bom, ou porque elas querem saber do CCC, e eu vou falar, bom, aí seria outro filme, aí você pode fazer esse filme também. Eu vou fazer o filme que é do ponto de vista que eu acredito. Então, talvez o compromisso com a realidade seja isso, um compromisso com a sua ideologia, o compromisso com o que você acha que é correto. E se você está honesto nesse compromisso e pesquisou, e aí eu acho que não tem como errar. O filme pode ficar ruim, óbvio, isso sempre pode, mas não tem como errar desse lugar ético. Eu, nas biografias, sempre inventei alguma coisa. Assim, e as pessoas depois gostam. Elas gostam. Se você faz uma cena que funciona e que ajuda a contar aquela história que as pessoas pagaram o ingresso para assistir, elas enxergam aquilo e aquilo passa até a ser verdade. Sabe? Agora, claro, tem a ética, tem a história que você está contando, você tem que ser honesto, tal. Mas, às vezes, tem que ter alguma coisinha mais... Tem que ser mais cinema, não tem jeito, né? Eu não sei se eu conto. Tem é melhor não contar, não.
no Irmandulce, a Irmandulce tinha uma devoção enorme para o Santo Antônio e era muito apaixonada pela mãe. E, assim, não dava para fazer uma cena importante com a mãe e importante com o Santo Antônio. A gente tinha que, de alguma maneira, amarrar essas duas coisas. E a gente tinha uma participação, assim, sem preço da Glória Pires na cena, ela fazendo a mãe da Irmã Dulce. E era um momento muito duro, que ficou muito marcado na biografia da Irmã Dulce, que era a morte da mãe. E a mãe morria, ela falava de... Ah, mãe, se rezar passa, com amor tudo passa. Elas falam uns temas que vão levar a Irmã Dulce durante a jornada dela toda. E aí tem uma medalhinha de Santo Antônio que eu, eu pesquisei muito, nunca existiu. E todo mundo acha linda a cena da medalhinha. Então, assim, agora tem a cena da medalhinha na vida da Irmã Dulce. Mas a minha intenção sempre foi muito positiva. Sempre existiu esse amor dela pelo Santo Antônio e tal. Mas a medalhinha, ainda por cima, no momento que a mãe estava ali se despedindo dela, isso fez a cena ganhar uma potência enorme. Aí você sai do filme entendendo a importância da mãe, a perda da mãe, a devoção dela, a fé, tudo numa cena só. Talvez não, também. Eu acho que a boa história ela funciona para personagens, para figuras mais conhecidas e funciona também para total desconhecidos. Assim, Você vai assistir um filme feito Quase Famosos, por exemplo, que é sobre um jornalista que, enfim, cresceu e virou o diretor do filme e roteirista, o Cameron Crowe, mas ninguém sabia quem era o Cameron Crowe, menino, acompanhando uma banda de rock e escrevendo sobre aquela banda. Você assiste o filme, aquela história é muito poderosa, é um filme incrível, né? Todo mundo gosta do Quase Famosos aqui, né? Então, é sobre um personagem que, se não tivesse transformado no Cameron Crowe, a história dele seria poderosa o suficiente para ser um filme. Então, é um pouco assim, a grande história ela funciona sempre, independente de qualquer coisa. Eu acho que arte é forma, não conteúdo, né? Eu sou encantada por filmes que saem de muito pouco. Assim, eu adoraria ter escrito Juno, A Lula e a Baleia, né? História real. São histórias sobre quase nada, né? Personagens muito simples assim. Então é um tipo de filme que me fascina. E eu acho, né? Acho que o Baião falou isso. A vida de qualquer um dá 1 milhão de filmes diferentes, né? Pode ser um dia, pode ser um momento, pode ser uma decepção, uma frustração, uma relação amorosa. A graça está em como contar essa história. Eu acho que o que faz uma pessoa interessante, o que nos faz interessante, eu acho que é a contradição, é o quanto somos contraditórios. Então, se você pode pegar uma personalidade brilhante e deixá-la absolutamente desinteressante, se você constrói um personagem chapa branca, se você omite as contradições daquela pessoa, porque é o que vai trazer vida a ela. E qualquer pessoa, por mais anônima e simples que seja, ela terá ali as contradições e os desejos não realizados e um auto-boicote que todos temos. Então, o quanto se encontra ali o conflito interno, que é a chave para o drama, que é a chave para a narrativa, é o que vai fazer essa história possível. Então, dá para ousar dizer que não existe pessoa não interessante, né? Todas as pessoas são interessantes, geram histórias interessantes. Acho que foi a Carol também que falou, que o cinema, a literatura, a poesia é uma obsessão que temos por nós mesmos, né? Então, para escrever, você tem que ser muito apaixonado por pessoas, né? Toda vez que eu ouço, eu não aguento mais São Paulo, eu quero morar no mato, sozinho, eu falo, que horror, porque não ia ter ninguém para eu ouvir, para eu saber da vida da pessoa, para eu ver uma pessoa super estranha na rua e ficar reparando no que ela faz, a roupa que ela usa. Acho isso fascinante e inesgotável. Então, se você não é muito apaixonado pelas pessoas, pelas contradições delas e pelas esquisitices, não sei como escrever, né? Porque escrever sobre o mato, na poesia dá para escrever sobre o mato, mas você sempre vai, de alguma maneira, subjetivar aquilo e trazer uma humanidade para aquilo que é o que interessa, né? A gente é muito narcísico, a gente quer saber da gente mesmo, né? Legal. Eu queria perguntar um pouco para vocês agora sobre, fazendo um voo para um outro lugar um pouco, mas sobre as referências, filmes que vocês acham bem importantes e que marcaram vocês por essas apropriações de recorte,
pela simplicidade ou pela, enfim, vocês contassem um pouco dessas referências de vocês. Eu acho que de biografia eu falaria de As Horas, que eu acho que não é uma biografia exatamente, é o último dia da Virginia Woolf, se conecta com uma mulher lendo o livro dela, se conecta com uma mulher que é a personagem na... Eu acho brilhante esse recorte, assim, mantendo o nosso tema aqui de personagem real, porque é isso, é uma tarde da Virginia, né? A tarde, né, em que ela se suicida. E a conexão toda com o tema que ela trabalhou na literatura, eu acho brilhante. Assim, acho que uma referência para quem quer escrever sobre personagens reais maravilhosas. O dia da Virgínia? Sim, no Rio, com pedras, tem o bilhete para o marido, é um evento histórico. Enfim, há de haver a ficção ali, mas o evento em si, sim. Eu meio que já falei o meu, assim, se a gente vai falar de biografia e tal, eu realmente sou apaixonado por esse filme Quase Famosos. Eu acho um grande filme. Gosto muito de filme com música, assim, especialmente com rock. E esse personagem tem uma inocência que cativa todo mundo, né? E é um filme muito bem construído, e não à toa é o último grande bom filme do Cameron Crowe. Daí para baixo não teve jeito. Porque esse filme realmente é incrível. Ele ganhou o Oscar por esse filme, né? Então, esse é uma referência não só para biografias, né? Um tipo de personagem, um tipo de jornada que toca as pessoas. Eu gosto bastante. Eu detesto fazer citações assim, eu sempre... Ai, meu Deus, vou esquecer de um monte, mas eu falei desses filmes, né? Tem Little Miss Sunshine também, eu gosto dessa construção do personagem, acho que isso me ajuda assim nas biografias, entender cada um pelo detalhe, pelo pequenininho, né? Pegar uma personagem como a Abby e entrar na bagunça do quarto dela, né? Isso me encanta, né? E acho que esses filmes são uma porta para esse olhar, assim. Acho que a gente podia abrir, escutar um pouquinho vocês. Alguém tem pergunta lá atrás? Eu levo aí. Com a minha garrafa vazia. Estou chegando. Eu tenho uma pergunta, eu estava me coçando aqui, porque ela tinha muito a ver com o que vocês já estavam falando antes, quando a gente entrou na questão da ética, você contou do seu Francisco vendo. A gente falou de ética, a gente falou de opinião, a gente falou de recorte, né? E aí eu fiquei pensando assim, e o bom senso que a Vera falou, que é sempre uma coisa, né, que cada um fala de um jeito, que o bom senso é uma coisa, né? Mas aí eu fiquei pensando na questão, por exemplo, há uns anos atrás no Brasil teve aquela polêmica das biografias, né? Mas as biografias em livro, né, não autorizadas e tudo mais. Eu queria perguntar se vocês, com os filmes que já fizeram, que eram biográficos, já sofreram algum tipo de não só uma opinião como a do seu Francisco, mas assim, de ter algum tipo de consequência legal, não necessariamente censura prévia, mas consequência legal por causa dessas questões, e especialmente para a Vera, com esse negócio sobre 68, se você, que como o seu filme ainda não saiu, dentro do momento atual, especificamente, quase revisionista, se você também não tem medo que isso também gere algum tipo de ação legal, porque, nesse momento, tudo é meio estranho. Sim, a gente vai filmar em dezembro, estamos todos já organizando os nossos vistos para ir morar em outro país. Que é a piada corrente na equipe. Para onde você vai depois que lançar? Eu estou pensando em morar em tal lugar. Mas, não, medo não, né? Não, artista não pode ter medo. E não há nenhuma... Eu acho que o processo acontece, processo legal, você pode ser processado se você justamente inventa uma coisa, né? Então, você retrata ali a pessoa cocainômana, e ela jamais foi viciada até onde se sabe. Ela vai te processar, porque ela vai falar, escuta, que ideia é essa? Se ela... Isso sempre houve, né? Assim, esse ponto de vista. Mas os fatos objetivos, né? O Congresso fechado, a universidade invadida, isso é fato histórico. E por mais que pessoas, inclusive com muito poder hoje, digam que isso nunca aconteceu, enfim, isso aconteceu, gente. Aí eu acho que não, se a gente for entrar nessa onda, realmente... a Terra é plana, eu não posso fazer uma cena da Terra redonda, porque vão falar, né?
não faz... Enfim, aí a gente está entrando num lugar do surrealismo que eu não consigo me relacionar. Desde que essa loucura começou no Brasil, eu não sei o que dizer. Eu fico assim, o que aconteceu com o Brasil? Isso é um outro fato. Sobre as biografias, eu acho que é isso. Você pode ser processado, né? Imagino eu, se você realmente inventar uma coisa. Mas a pessoa se separou, por exemplo, ou teve um caso ali que, sei lá, de agressão que foi notificado, você coloca isso na biografia. Se ela te processar, espero eu que ela perca o processo, porque aquilo foi um fato. Mas não, porque o Elise, eu não sou a autora principal, acho que também não. Enfim, assim, aí é uma visão pessoal. Acho que o modelo americano, onde você vai, faz o filme do jeito que você quiser, e depois você pode sofrer as sanções legais caso a pessoa biografada, ou a família, ou quem seja, se sentir ofendida, me parece mais interessante do que o nosso modelo, onde a gente tem o retratado ali ao seu lado, construindo aquilo, ou a família. Porque eu acho que a tendência é você ir para uma chapa branca que não é boa para a dramaturgia. A dramaturgia precisa da contradição, do feio, do erro, do recomeço também. Nesse sentido, você tem razão. É sempre um risco, porque você pode escrever uma coisa que desagrada. Mas a gente volta para o bom senso. Vai desagradar, mas não é mentira. Então, aí a briga segue. Não sei. Carol já fez muito. Do ponto de vista legal, né, porque eu já estudei bastante também sobre isso, em resumo, é assim, né, uma pessoa pública, tudo que é público, tudo que já saiu em algum lugar, seja uma obra literária que não foi contestada, seja notícia de jornal, seja uma gravação, seja uma testemunha, assim, que você comprove que você teve acesso àquela informação, você pode falar. O que você não pode é entrar na intimidade de alguém sem ter o respaldo de documento ou de depoimento para falar mal dessa pessoa. Basicamente é isso. Se for para falar bem, tudo bem. Né? Mas, se for para falar mal, você pode receber um processo e você vai perder. De problema legal, só no Dois Filhos de Francisco, lá atrás, e que, em geral, é o que acontece, com personagens secundários. Né? Então, no Dois Filhos, teve um primeiro parceiro do Zezé, que nem chamava Zazá, o que era... sei lá, que entrou, e uma ex-namorada do Luciano. Mas que também não deu em nada, mas conseguiram dar muitas entrevistas em programas da tarde, tudo isso. Então, isso acontece. Em geral, os secundários, os ressentidos, né, da história, podem, né, ter as suas feridas cutucadas no momento do lançamento. Mas, do ponto de vista legal, é isso que eu te falei. Né? O limite, hoje, é esse. Né? O que, se é um protagonista, né, aí é bom você ter autorização, porque você não vai contar uma história de alguém sem entrar no quarto daquela pessoa. E aí, para mim, você perguntou né, dessa questão da ingerência da família. Para mim, essa é uma condição, né, uma questão inegociável. Então, eu posso, das biografias que eu fiz, eu não tive esse problema. Eu posso falar de uma que eu não fiz, né, que é do Ayrton Senna. Justamente, o legal é a contradição. Então, a ideia genial que a gente teve foi que a biografia ia ser narrada pelo Alan Prost. Então, e era maravilhoso, as histórias eram incríveis. Então, a gente estava assim. Aí a gente foi ler o argumento para a família e ficou aquele clima. E não rolou, e tudo bem, entendeu? Eles foram super queridos, eles são adoráveis. A gente foi para a fazenda. A gente, porque era um projeto que eu ia fazer com o Braulio, foi para a fazenda com eles, a relação é ótima, está tudo certo. A gente queria contar essa história daquele jeito, porque eu achei que era melhor, né, para a dramaturgia. O Braulio achou também, a gente foi, escreveu, todo mundo adorou. A gente olhou e falou, bom, não é essa história, isso não vai acontecer, e não aconteceu. Porque é isso também, você também não faz um filme contra alguém. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. A gente não achava que era contra, mas para eles era uma agressão enorme. E está tudo bem. Né? Isso, então, é um filme que é essa linha. Né? É essa linha que eu acho que o artista não pode cruzar. Né? Eu não ia fazer um filme que não me interessasse, ou que uma maneira que eu não achasse que era a melhor maneira de contar aquela história. E para aquelas pessoas não fazia sentido, né, apoiar o filme que a gente queria fazer. E está tudo bem. Né? E acho que a conversa tem que ser
por aí, né? Quando dá certo, é incrível, né? Porque eu acho que para mim, pelo menos, quando eu topo um projeto desse, eu tenho realmente essa curiosidade, né? Essa paixão por entender o personagem, né? Ou a pessoa. Então, eu não parto nem de um fascínio, né? De fã, ou de, ai, meu Deus, vou contar a história do fulano. É super fã, então resolveu contar a história do Paulo Coelho. Agora eu sei, mas eu não sabia, mas me gerou uma curiosidade enorme, porque, para mim, o interessante é aquele mecanismo, né? Entender cada escolha, né? Como aquilo vai se formando, como aquela história foi acontecendo. E eu acho, para mim, a melhor maneira de entrar numa história é essa, né? Fazendo muitas perguntas, né? Isso, sem fascínio e sem preconceito. Né? Acho que é assim que a gente deve entrar num projeto. E se o nosso olhar não bate, né, seja com o produtor, seja com a família, seja com quem for, eu acho que é hora de se retirar. Né? Acho que não tem briga, ninguém ganha né, forçando uma barra numa situação dessa, pelas limitações legais, mas pelas pessoais também. Né? Você não quer carregar esse... Não sei, para mim não faria sentido carregar essa briga em cena, judicialmente. Que você ficar... Exatamente. Então, acho que é isso. Assim, isso se dá no processo e isso vai ficando muito claro. Para mim está tudo certo. Assim. Não tive problema. Espero que eu nunca tenha. Mais uma. Alô? Oi. Bom, obrigada pela mesa. Eu, na verdade, queria voltar na questão da verdade histórica. Não sei se eu vou chover um pouco no molhado, mas eu pensei, quando eu vim assistir aqui, eu, na verdade, falo do ponto de vista da escrita literária, não do roteiro. Enfim, eu sei que as coisas têm uma intersecção. Mas a gente sempre... Eu achei que vocês fossem falar... e até um determinado momento vocês estavam dizendo isso, que essa história aí de recorte, de uma visão, de um ponto de vista pessoal, que tudo envolve a mimesis, né? Não importa o fato em si, importa o recorte e a interpretação, o ponto de vista que o roteirista ou o escritor, enfim, assume. Então, só que, pelo que eu entendi, então, não é isso. Quer dizer... Porque, até do ponto de vista do documentário, né, que a Carol disse que vem do documentário, eu estava lendo umas coisas sobre o filme da Pietra, filme documentário da Pietra Costa. Alguém criticou lá, dizendo que ela pegou uma imagem e transformou com tecnologia digital e mudou a imagem. E aí alguém defendia e dizia, não, mas até o documentário ele é uma ficção, porque a gente tem que ter essa liberdade. Mas, pelo que eu estou entendendo, então, não é isso. Quer dizer, vocês têm esse compromisso ético com uma verdade histórica. E aí a minha pergunta é assim, o que dá essa... Tem alguma coisa dentro da gente, então, que escreve, que recorta, tal, que dá essa convicção, uma espécie de convicção de que aquilo aconteceu, né, na experiência? Essa pergunta é difícil. Mas o que exatamente? Eu acho que eu não entendi. Desculpa. Se existe ou não, se vocês estão mais para o lado de que tudo é ficção, de que existe ou que tem. Talvez seja isso que faça o filme ficar brilhante. Tal. Esse recorte tem a ver com essa convicção em uma determinada verdade, alguma coisa que de fato aconteceu. Olha, eu posso falar da minha experiência, que foi a seguinte: todas essas biografias que eu fiz, primeiro tratamento, segundo tratamento, até terceiro tratamento, que são versões do roteiro que você escreve a primeira, entrega para os produtores, todo mundo lê, aí tem umas críticas, tem umas sugestões, aí volta. Até o terceiro, eu sou assim bem fiel, sabe? A realidade e como as pessoas entendem, né? E lembram e tal. Só que aí começam a vir as críticas. Não sobre o que aconteceu, mas sobre a história que você está contando. Esse personagem aqui, por que tem esse pedaço? Aí você começa a perceber que, na verdade, eu tenho dois trabalhos aqui, e os dois têm que funcionar. Eu tenho que ser fiel à realidade, porque também, senão, para que eu estou fazendo uma biografia, né, sobre uma pessoa, uma história, etc. Mas, por outro lado, se eu não encantar as pessoas que vão pagar um ingresso para assistir um filme de ficção, baseado em fatos reais, não vai funcionar para mim.
Por exemplo, esse filme que eu escrevi chamado Aumenta, que é Rock and Roll, é sobre a Rádio Fluminense, uma rádio carioca que lançou essas bandas todas nos anos 80. É um filme incrível, super legal. Só que, assim, eu não posso contar a história de cada locutora. Foi a primeira rádio que usou locutoras mulheres para poder falar de rock, sabe? No Brasil. As locutoras, elas... E aí, quem vai fazer meu papel? Quem vai ser... E não é meio assim, porque quando eu estava sendo super fiel, a história estava indo para vários lugares. E a história que eu tinha que contar não podia ir para vários lugares. Tem que contar uma história só, sobre um cara só, sobre um sonho, sobre um caminho que é trazer liberdade para as pessoas, que é falar de rock and roll, que é falar de um Brasil que estava em transformação nos anos 80. E aí você começa a derrubar certas coisas, porque senão você não consegue contar essa história. Então, o seu compromisso acaba sendo também com o lado ficcional da história. Então, você fica nessa linha. Eu, pelo menos... Estava falando para a Aninha também. É entender se ali tem uma história, se é possível contar aquela história e se você vai sair feliz, entendeu? Dali, né, você passa 5 anos carregando aquilo e vai estar feliz com o que você fez. Se você... As frases que vêm no final é livremente inspirado em uma história real. Então, juridicamente, né, você está com o seu passaporte ali, a sua licença poética carimbada, a carteirinha vem ali. Mas é tão pessoal, né? Acho que é super subjetivo. Super subjetivo. E aí, tudo bem, tem que pagar conta, tudo, mas assim, não faça isso com uma história real. Eu acho que é isso. Assim, não faça isso com uma história real, porque vai te atormentar, vai te assombrar para todo sempre. Acho que essa talvez seja a maior diferença, né? Na tomada de decisão, se você está feliz contando aquela história daquele jeito. Ponto, assim. E aí é muito pessoal. Muito pessoal, né? Se você vai ficar feliz com você mesmo, se você acha que você respeitou a essência, que você... E se é uma boa história, se é um bom filme, se te interessa aquela, né, aquela história daquele jeito. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu acho que você está querendo dizer que temos que ser fiel à verdade. O que é a verdade? Né? E que compromisso é esse? Que verdade é essa? É mais ou menos isso? Existe, né? Assim, em 64, existia eleição direta no Brasil para presidente? Em 68. Em 64 foi o golpe, não existia mais para presidente. Existia? Em 68, existia eleição direta no Brasil para presidente? Não. Isso é verdade. Ponto. Então, se você vai fazer um filme que em 68 todos vão votar para presidente, isso é uma ficção científica, porque isso não aconteceu. Ponto. Essa é a verdade. Eu acho lindo que em 68 a gente não votava para presidente. Eu vou fazer um filme sobre a beleza disso. Ok. É a sua visão do fato. Mas o fato é o fato. Vou fazer um filme sobre o casamento da Elis com o Tom Jobim. A Elis casou com o Tom Jobim? Não. Então, isso é um fato. Ela não casou com ele. Isso nunca aconteceu. Você pode fazer um sonho. Aí é uma ficção total, aí não é uma história real. Então, eu acho que em tempos de pós-verdade e de fake news, a gente tem que ter um compromisso com a verdade, sim. Tem coisas que são verdade, tem coisas que não são. O homem que nos desgoverna, num debate, disse que nenhum português jamais pisou na África e que os responsáveis pela a escravização do povo africano são os próprios africanos. Isso é verdade? Não. Então, é isso. Isso não é verdade. Mas eu acho que é, porque a gente está um pouco nisso hoje em dia, né? Eu acho que é. Como você acha que é? Isso é mentira. Ponto. Então, eu acho muito perigoso a gente ir para esse lugar. Não, eu sou escritora, eu não tenho compromisso com a verdade. Como assim? Então é isso. Então faça uma ficção científica. Não fale de fatos históricos. Assim. Entenda que a sua pira é criar coisas que nunca existiram, o que é maravilhoso. Agora, se você quer falar de pessoas, de história, você tem que ter um compromisso, sim, ético e moral com a realidade. E, a partir dessa realidade, você vai criar, você vai interpretar, e etc. e tal. Mas você fazer um filme sobre a colonização chinesa das Américas, isso nunca aconteceu. Ponto. Enfim, acho que é meio isso. Alô, alô. Bem, interessante que a minha pergunta tem um pouco a ver com o final da sua fala. É sobre a mentira. É o seguinte, e a gente tem o movimento
da verdade, de se retratar a história, e também tem o exercício contrário, né, de personagens reais que existiram e que nós temos uma série de informações dentro de situações ficcionais. Por exemplo, tem vários filmes sobre Hitler fazendo coisas que Hitler nunca fez para se exercitar outras coisas. E a minha pergunta é, vocês já fizeram algum desse tipo de exercício? Assim, como lidar com isso? Porque existe um personagem, existe um imaginário, e qual é a coerência que nós temos que ter a essa personagem, a tudo que se imagina, quando a gente coloca ela numa situação ficcional. Literalmente, assumidamente, como tem vários exercícios cinematográficos em cima disso. Assim. Não sei se é aquele do Freud com Nietzsche também, qual é o nome daquela? Eu esqueci. Não. Enfim, mas tudo bem. Era só isso a pergunta. Na roda. Então, eu acho que é meio a mesma coisa, né? Você se inspira, sei lá, quando o Tarantino faz um esquadrão que caça nazistas, o gênero do filme já deixa claro que aquilo ali é um comentário, é uma ficção em cima de um período histórico, e existe ali o próprio último filme dele, onde tem uma revanche, né? Os personagens principais assassinam as assassinas reais, né? Então houve um assassinato bárbaro de uma mulher grávida. No filme ele salva a mulher grávida, ela não é assassinada, e os personagens matam as assassinas. Assim, isso não aconteceu, mas acho que o filme deixa claro que isso não aconteceu, que é um comentário sobre a realidade. Eu acho que, de novo, a gente passa no bom senso, né? E um pouco no gênero também eu acho que você vai tratar, né? Vamos simplificar. Desculpe. Desculpe. A minha pergunta, na verdade, é: se eu vou trabalhar numa situação dessa, eu tenho alguma obrigação de pensar que esse personagem que existiu, eu tenho que ser fiel a ele? Fiel ao personagem. Eu tenho lá o assassino no filme. São essas nuances, né? Tem um livro muito lindo que chama Beauvoir Apaixonada, que é sobre a história da Simone de Beauvoir com Nelson Algren, que é um escritor norte-americano marginal. Ela fez uma viagem aos Estados Unidos e viveu uma história de 5 anos com esse homem, que é extremamente documentada pelas cartas que eles trocaram. Tem um livro dessa grossura, só das cartas. Eu li esse romance, fiquei obcecada, fui ler as cartas. Só que é um romance, o Beauvoir Apaixonada, porque, a partir das cartas, a escritora criou uma história que no prefácio, ela diz, é um livro de ficção, é uma ficção. Só que aí você começa a ler, e aí tem uma carta, tem um período, tem uma viagem, você vai checar, a viagem aconteceu, a carta existe, mas aí tem coisas sobre o relacionamento deles, ali, cenas que, claramente, ela criou, né? Mas é tênue, né? Eu acho que a autora foi muito fiel a Simone de Beauvoir no livro. Representa a Simone, apesar de nem tudo ali ser verdade. É muito tênue mesmo. Mas acho que é isso, né? Você falou que ela deixa isso claro na apresentação do livro, no prefácio. Acho que é a maneira como você comunica, né? Você fala, vou contar a história da Abby, eu revelo que ela é uma psicopata, que ela matou muitas pessoas, enterrava, maratonista, enterrava pessoas no jardim da casa dela. É isso, assim. Pode ser um delírio. Eu vou falar, olha, fiz um delírio a partir de uma apresentadora, loira muito famosa, que, na verdade, era uma assassina em série. Mas você não pode dizer que você pesquisou 5 anos e agora eu vou contar a verdadeira história da Abby. Porque aí é um caso psiquiátrico, não é nem um caso judicial. Eu acho que é isso. Assim, o que você está se propondo a fazer? Você está se propondo a fazer uma ficção, né, 100% ficção, delirante, a partir de um exercício, né, de imaginação a partir de um fato? Está tudo certo. A arte, né, é livre para isso, é mais livre para isso nos Estados Unidos. Aqui você pode ter problemas, mas eu acho que você se cobre dizendo que é um delírio seu, que você queria fazer esse exercício de linguagem, tudo bem. Eu acho muito difícil, aí é melhor, assim, meu conselho é que você faça um livro, porque eu acho muito difícil você conseguir um distribuidor, um investidor, um produtor que tope, né, carregar esse risco com você, porque, juridicamente, no Brasil, a gente não tem jurisprudência para isso, não tem lei que cubra isso nunca foi feito. Mas talvez se escrever um livro, né, e aí você tem o livro para proteger o filme, que é uma segunda obra, talvez funcione.
Baião falou no começo, que a gente não tocou mais, que é o tempo também, né? Então, quando você pensa em Carlota Joaquina, você está falando de personagens que estão tão no passado que realmente viraram personagens ficcionais, né? É claro que o Carlota é baseado em muitos eventos históricos reais que conhecemos, mas ela criou ali aquelas personalidades. Então, ela foi fiel a Dom João. A gente já não tem mais como saber, né? Assim, também numa era que não era televisionada nem gravada, então a gente não tem imagens dessas pessoas, a voz dessas pessoas. Acho que isso muda um pouco também, né? Diferente de uma personagem como a Hebe, que a gente sabe a voz, o jeito de falar, sabe tudo dela, assim. O Cazuza. Eu acho que o tempo, se a pessoa está viva ou não, e há quanto tempo ela não está viva mais, acho que isso também faz muita diferença nessa fidelidade a essa persona, né? Para falar de coisas mais concretas, né? Por exemplo, vou decupar uma cena, né? Que está no trailer da Hebe, para quem não viu, talvez tenha visto essa cena, que é um programa que está Desi Gonçalves, Roberta Close. E, assim, de fato, a Desi mostrou os peitos no programa, de fato, foi por causa de um transexual, de fato, a Roberta Close deu entrevistas falando exatamente o que ela fala ali, de fato, a Roberta Close foi no programa da Hebe muitas vezes, de fato, a Hebe defendeu com aquelas palavras os transexuais. Mas aquele programa nunca aconteceu. Eu juntei tudo no mesmo programa. A Desi mostrou o peito falando da Roberta no programa que a Roberta não estava. Assim, para fazer tudo isso num filme, não dá. Assim, não é um filme, né? Mas assim, tudo aquilo aconteceu daquele jeito. O Roberto Carlos nunca cantou, não cantou na estreia da Hebe no SBT. Não cantou. Quem cantou foi o Fábio Júnior. Mas a paixão da vida da Hebe era o Roberto Carlos. Não deve ter gostado. Teve mais gente que cantou lá também. E ele era bem apaixonado. Entrevistei ele. Ele era bem apaixonado pela Hebe, um fofo. E ela adorava ele também, tudo certo. Mas, assim, no imaginário de todo mundo, isso assim, o que as pessoas esperam? Né? A Hebe era apaixonada pelo Roberto Carlos, ao longo de 70 anos. Né? Aquela história. Eu vi a caixinha de madeira onde ela guardou todas as rosas que ela ganhou dele ao longo da vida, ali sequinhas. Entendeu? Tem 1000 registros desses encontros dos dois. Tem 1000 registros, e lindo, e tudo muito emocionante. Assim. Era impossível fazer um filme da Hebe que não tivesse esse olhar dela para o Roberto Carlos. Assim, aí eu me sentiria traindo a história, apesar daquele evento não ter sido daquela maneira. Mas se eu construísse toda essa paixão platônica ali no filme, toda a questão da crise dela com o Fábio Júnior, as pessoas iam ficar assim, muito frustradas. Porque, na história da Hebe, foi mais importante a paixão dela pelo Roberto Carlos. E isso tinha que estar retratado ali de alguma maneira. Então, foi uma decisão consciente. Né? E aí é isso, assim, são escolhas conscientes. É uma decisão pessoal do autor, não tem jeito. E durma com elas. Né? Assim, posso tomar porrada, o Fábio Júnior pode... Ele continua me seguindo no Instagram. Se esse é um termômetro hoje em dia, eu acho que ele entendeu. Mas é isso, assim, assuma suas escolhas. E é duro, é duro. Vai errar, pode errar, vai tomar porrada, vai. Mas assim, não dá para achar que é simples, que é uma puta responsabilidade. É mesmo. Né? Não é, vou contar uma história aqui. Não vai ter um monte de encruzilhada, um monte. Desde isso, né? Está documentado, todo mundo pode baixar esse programa, vai ver que o Roberto Carlos não está lá. Tá. Mas, cadê o Roberto Carlos no filme da Hebe? Uma encruzilhada. Né? O seu Francisco conta a história assim, Zezé conta assado, outra encruzilhada. Né? E aí são as decisões pessoais, que não é nem da dramaturgia, não é nem do... É muito subjetivo, muito subjetivo. E tem que estar disposto a isso. Ou sair. Um caminho tem que escolher. Carol, você podia ter falado antes para mim que eu passei um dia no YouTube procurando o dia que o Roberto cantou daquele jeito para Hebe. Eu achei tudo de Hebe, Roberto Carlos, mas não achei essa cena. Podia ter falado. Eu falei, mas o filme é tão bom. Mais um. Boa noite, Emerson. Nos últimos anos, a gente tem observado no Brasil um boom, assim, podemos dizer, de biografias. Né?
Teve Cazuza, Raul, Elis, Hebe, enfim, Divaldo Franco acabou de lançar agora, Kardec. E nosso trabalho, assim, geralmente a gente costuma muito falar de Zeitgeist, espírito do tempo, essas coisas. E eu queria saber de vocês, como criadores e responsáveis por trazer isso para a gente também, o que vocês sentem que isso pode representar para o Brasil nesse momento? Biografias de grandes figuras. Seria isso uma nostalgia do passado, dessas grandes figuras que um dia marcaram a vida de tanta gente no país? Seria isso a falta de novas figuras grandiosas, ou talvez o deslocamento dessas grandes personalidades para um outro lugar, como, por exemplo, a internet? Eu observo isso nos últimos 10 anos, mais ou menos, e fico me perguntando, e achei a ocasião favorável para perguntar isso. Olha, é um pouco... E, além disso, existe uma vontade do mercado, de um produtor que quer fazer um produto que vai atrair muita gente, porque já tem uma base de fãs, ou seguidores. Essas coisas contam também. Agora, quando isso vem até o roteirista, você meio que... Por exemplo, eu escrevi lá o Kardec. O Kardec, na verdade, é sobre a liberdade de você ter escolha. A liberdade do cara que... Ele foi contra a igreja. Então, essa história, essa mensagem, me importava muito. E ajuda também a ser o recorte mais interessante dele, né? Então, assim, falar sobre isso, mesmo falando de Kardec, é falar sobre o agora, especialmente agora. Então, entender a mensagem do filme é também aproveitar uma oportunidade de você fazer uma grande história para comunicar esse tema que você quer colocar na grande tela, na sala de cinema. Agora, pelo menos para mim, sempre chegou... Esses projetos, eles são muito nossos. Outra vez a gente falou isso também. É muito... A Irmã Dulce, o Erasmo Carlos, essas coisas passam a ser a gente, super a gente. Mas, no caso da Carol, não, porque ela é produtora também. Mas esses projetos, eles nascem numa produtora, numa vontade de chegar numa sala cheia de pessoas, e aí eles buscam um profissional para desenvolver aquela história. Eles sabem como foi a vida do biografado, mas não sabem exatamente que tipo de filme eles querem fazer, e aí entra a gente e tenta descobrir o que a gente vai fazer com uma história que muita gente conhece, mas que precisa ser também uma história original, sabe? Não é porque existe a Hebe, ou o Kardec, ou quem for, que o trabalho está pronto. Ia ser uma beleza, né? Mas não. Você tem que escolher o que você quer contar, mesmo contando a história de alguém que está na opinião pública, que está na história da gente, né? Na vida da gente, há tanto tempo. Bom, eu virei produtora também, né? E acabou que, por causa de 2 filhos de Francisco, muita história chegava para mim, né? E aí eu tive, né, esse privilégio de poder escolher as histórias. E aí, para mim, assim, são histórias boas, né? Assim, por que eu vou contar aquela história? Por que eu vou dedicar tanto de mim a isso? Então, para mim, nem tinha tanto a ver com ser uma história real ou não, porque é isso, né? Uma coisa acaba puxando a outra, e você, se você pode escolher, eu escolhi o que me pareciam as melhores histórias. Hoje em dia, nem acho, porque as bilheterias das biografias não estão tão bem assim, pelo contrário. Acho que tem uma coisa assim de muitos produtores, essa coisa do filme-evento, né? De alguma maneira, aquilo é assunto, né? Então, assim, se vem de uma obra... Mas isso vale também para uma obra que vendeu bem, uma obra literária, né? Acho que, hoje em dia, ainda, assim, as bilheterias do cinema nacional estão muito baixas. Assim, mesmo as comédias estão muito aquém da expectativa. Esse ano foi um desastre completo. Assim, a única boa surpresa foi Bacurau, que foi acima da expectativa. No geral, né, a gente está muito desprotegido, a gente está sem cota de tela, né? A gente lançou Hebe semana passada, essa semana entrou Coringa com 1.600 salas, num universo de 3.000. O mesmo filme, assim, o Hebe foi muito bem num circuito mais sofisticado, assim, não foi bem nas salas populares, mas mesmo em salas que estavam lotando, a gente perdeu sessões, a gente ficou com uma sessão. Em cinemas que lotaram todas as sessões na semana passada. A gente ficou uma semana em cartaz. É muito doido, assim, é muito perverso. Então, também não acho que essa conta passe por aí, nem mais para os produtores, sabe? Até porque a Laís Bodansky fez uma definição ótima outro dia sobre isso que a gente faz. Assim, é uma indústria de protótipos,
né? Dizer que a gente vai fazer isso porque isso vai dar certo, isso vai ganhar o Oscar, isso vai encher a sala, isso vai, assim, é a maior bobagem, né? Eu acho que a gente faz isso porque a gente acredita, porque a gente gosta, porque aquilo é importante para a gente de alguma maneira. Porque, senão, não faça, essa fórmula não existe. Então, acho que fazer essa conta de fora para dentro, sabe, é sempre a chance maior é de dar errado, né? Eu acho que os processos que dão certo, que acabam... é isso, assim, que vem de uma vontade muito grande de contar aquela história, que vai juntando gente, e isso acaba imprimindo uma coisa especial na tela, como acho que é o caso de Bacurau. Assim, foi um filme que me impressionou muito, né? E que eu acho que as pessoas saem do cinema perturbadas e falando daquilo, e tem que conseguir fazer o próximo assistir também para ter assunto, né? E isso não tem fórmula. Se alguém falasse, fazer um filme numa cidadezinha perdida no meio do mato, e todo mundo, né, sai se matando, e aí tem, assim, você faz esse pitching, né? Quem que vai dizer que vai ser a grande surpresa da bilheteria? Não vai. Então, assim, sempre que vem esse raciocínio, né, de tentar achar o segredo, tentar achar a fórmula, tentar achar eu acho um erro, assim. E aí eu falo como autora e como produtora, porque eu acho que se a gente começa daí, a chance da gente chegar num lugar que vale a pena é menor, né? Acho que tem que vir mesmo de um impulso, assim, de uma necessidade, e aí talvez isso seja relevante, mas não necessariamente também, né? Porque a gente não tem esse controle. Não tem. Não, acho que é tudo uma coisa só. Isso que eu estou falando, tanto do ponto de vista do produtor quanto do ponto de vista do autor. Eu acho que essa fórmula, essa conta, né? Estamos fazendo biografias porque biografias enchem salas, e é uma maneira, esse raciocínio de achar essa lógica, né, do público, do tipo de filme que se faz, eu acho é um caminho que eu não acredito. Foi isso que eu quis dizer, tanto do ponto de vista do autor quanto do mercado. Tem uma coisa, você falou sobre se não tem gente interessante no presente para fazer biografia. A biografia pressupõe uma trajetória. Então, quem tem 30 anos hoje, raramente já terá uma vida para se contar, né? A gente tem que esperar essa trajetória engrossar um pouco mais. Tem o Zuckerberg, tem uma biografia ali, é possível, mas aí, né, a gente está falando de pessoas realmente muito célebres. Mas eu acho que, além disso, da trajetória de uma pessoa que tem uma trajetória já mais plena, uma vez eu vi uma pesquisa sobre consumo que estava na moda, voltou à moda o New Balance, que é um tênis que tem um N, assim, que, quando eu era criança, era muito moda, e a minha família não tinha grana, a gente não tinha dinheiro, e eu via as meninas usando aquele tênis que era caríssimo, eu usava um qualquer, assim. E eu lembrei disso na pesquisa, porque a pesquisa dizia que a moda ela volta quando as pessoas, quando você vira economicamente ativo e tem poder de compra, você volta aos símbolos de consumo da sua infância que você não podia atingir. E por isso que a moda é cíclica. Nossa, voltou os anos 70, voltou os anos 90. Por quê? Agora eu tenho 30, 40 anos, eu posso comprar, eu vou comprar aquele New Balance que eu não podia quando eu era criança. Ou a calça boca de sino. Eu lembro que nos anos 90 voltou a boca de sino por isso. Então, eu acho que, de alguma forma, na biografia, quando você fala, agora eu vou escrever sobre o Cazuza, porque eu fui nos shows do Cazuza, eu amo o Cazuza, agora que eu cheguei aqui, eu vou escrever sobre isso. Então, acho que tem uma coisa geracional mesmo, assim. E daqui a 15, 20 anos, quem tem 30 anos hoje, talvez escreva, assim, sobre uma pessoa que está ativa hoje, que é a pessoa que essa pessoa se conecta muito. Tem um ciclo mesmo de tempo, né? Talvez saudosismo, sim. Acho que esse período... Tem um período da nossa vida que deixa saudade. E aí, quando você quer escrever, você volta a ele, de alguma forma. Bom, gente, foi ótimo. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente tem que terminar, agradecer a presença do público, ao BR Plot, que ele continue existindo, que o BR Lab continue existindo, que nós todos tenhamos forças para atravessar esse maremoto. E a gente... nossos filmes. E obrigada a todos. Boa noite.